o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, gentilmente também nos atende num dia quente de noticiário político aqui no nosso país. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cury. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bom, vou abordar, claro, que esse vídeo de Michele Bolsonaro, a resposta de Flávio Bolsonaro com o senhor. Quero saber como é que vocês estão analisando de fora, porque vocês estão de fora analisando essa questão, mas eu quero começar te perguntando sobre o efeito master na esquerda. A gente tinha já os áudios vazados de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. Tinha operações contra Ciro Nogueira, que é o líder do Centrão. E aí, na semana passada, o governo foi surpreendido ou não, e aí eu quero até saber do senhor, pela operação que teve como alvo o senador Jacques Wagner, com mandados de busca e apreensão contra ele, e inclusive dinheiro localizado no quarto de hotel onde ele reside em Brasília. Quero saber como é que o senhor enxerga essas denúncias, ou pelo menos suspeitas, envolvendo o senador do PT. Eu considero que o senador tem que responder pelas suas relações e pelos seus atos. Essa é a nossa diferença em relação à extrema-direita, porque eles passam pano, e um pano evidente, permanente, em relação aos seus aliados. Agora, não é porque eu digo que o senador tem que responder pelos seus atos e pelas suas relações que eu vou deixar de ver que existe uma seletividade, 2 pesos e 2 medidas, por exemplo, em relação à atuação do ministro André Mendonça. Por que em relação ao senhor Flávio Bolsonaro, ocultação de grana, falsidade ideológica, encaminhamento de dinheiro para o advogado de Eduardo Bolsonaro, todo tipo de coação, mais de 60 milhões... O senhor Flávio Bolsonaro não sofreu nenhuma quebra de sigilo, nem qualquer tipo de busca e apreensão. Essa pergunta tem que ser feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem errou, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, cometeu crimes, que responda pelos seus crimes e pelas suas relações. Mas não pode também o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está responsável pelo caso, se utilizar da sua relação com a família Bolsonaro para blindar, por exemplo, essa relação criminosa de Flávio Bolsonaro com o senhor Vorcaro, a quem ele chamou de amigão, de irmão, e que estaria à disposição dele para toda a vida, pega a grana e manda para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como é que é? Não vai ter busca e apreensão em relação a isso? Agora, esse envolvimento, ou suspeita de envolvimento de Jacques Wagner no caso, na sua opinião, aliviou para Flávio Bolsonaro e também para Ciro Nogueira? Afinal de contas, a esquerda também se viu umbilicalmente envolvida nesse caso. A extrema-direita vai procurar utilizar esse episódio, eu inclusive falei sobre isso nas minhas redes, né, para tentar fazer com que aquilo que é a sua responsabilidade fique esquecida, como se fosse uma página virada. Mas nós vamos deixar de lembrar o mais de 1 bilhão que foi retirado dos aposentados do Rio de Janeiro, do dinheiro que foi retirado da SEDAI pelo senhor Cláudio Castro, que, diferente do dito pelo deputado Valadares, eu fiquei até abismado, era um parceiro de primeira hora da família Bolsonaro, reivindicado pela família Bolsonaro, que, diferente do que foi dito pelo deputado, tinha no seu governo os aliados de Flávio Bolsonaro em postos estratégicos. Nós vamos esquecer a relação do senhor Ibanez com o senhor Vorcaro e com o Banco Master? Nós vamos esquecer que o senhor Ciro Nogueira, que foi, inclusive, aqui mencionado pelo senador Isalci, era o ministro-chefe da Casa Civil do senhor Jair Bolsonaro? Não, nós não podemos esquecer isso, porque se você for fazer um apanhado dessas relações, a extrema-direita está completamente lambuzada, se meteu na corrupção, e aquele discurso que fazia como se anticorrupção fosse, não pega para absolutamente ninguém. Repito, o senador tem que responder
pelas suas relações. Não é razoável a privatização de um mercado público envolvendo, a partir de então, um empresário que se tornou um banqueiro que estabelece relações privadas e pessoais. Eu estou aqui para dizer que isso não é correto, mas exatamente porque digo isso, tenho moral para dizer também que a extrema-direita se utiliza desse episódio para fazer esconder as suas próprias responsabilidades e as suas ações criminosas com Vorcaro e companhia. O senhor foi um dos primeiros que vieram a público defender a saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. Isso antes, claro, da decisão do presidente Lula ontem. Como é que o senhor avalia essa troca de Jacques Wagner pela senadora Tereza Leitão? A minha defesa foi que ele respondesse pelos seus atos e pelas suas relações, e que não era cabível aquilo que estava sendo explicitado como uma explicação, como se razoável fosse, né? Agora, evidentemente, quando o senador dá aquela entrevista e não assume as responsabilidades, ele torna essa uma questão de governo, o que fez com que, inclusive, se tornasse inadiável, se tornasse necessária a sua modificação para que ele possa responder, inclusive tendo ampla defesa, contraditório, e não fazendo com que se alastrasse uma situação que tem que ser respondida por ele como uma necessidade de explicação pública de outros atores que não ele mesmo, né? Então, acho que, nesse sentido, a decisão adotada, ela está baseada numa necessidade política que se impôs. Mas, repito, o que eu disse desde o primeiro momento, independentemente de liderança, foi que ele deveria responder pelos seus atos e relações e que a extrema-direita iria ficar utilizando esse caso para esconder os seus crimes, tudo aquilo que fez nas relações bilionárias e criminosas com o Banco Master, a começar pelo seu pré-candidato a presidente da República, o senhor Flávio Bolsonaro. Agora, é inevitável, claro, que os adversários políticos vão usar o caso de Jacques Wagner na campanha eleitoral, assim como a esquerda vai usar os casos de Flávio Bolsonaro, suspeitas, e de Ciro Nogueira também contra Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Mas Jacques Wagner tem poder de atrapalhar a eleição do presidente Lula ou a reeleição do presidente Lula? A extrema-direita vai perder essas eleições e, se eles quiserem disputar na arena também da corrupção, eles também saem derrotados, porque eles estão completamente lambuzados. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o senhor ministro, ele deliberou pela busca e apreensão em relação ao senador Jacques Wagner. Mas vamos lá. Ibanez Rocha, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. Ciro Nogueira, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. Celina Leão, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. Cláudio Castro, teve sigilo e busca e apreensão? Não. Flávio Bolsonaro, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. Hugo Mota, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. ACM Neto, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. O presidente do Senado Federal teve quebra de sigilo e busca e apreensão? Não. Quando você tem atores do Centrão e prioritariamente as relações do ministro com a família Bolsonaro sendo blindadas, evidentemente, surge o questionamento se está tendo dois pesos e duas medidas. A extrema-direita não tem condições de fazer debate em qualquer arena pública, porque quem não tem rabo preso, como eu não tenho e como outros militantes e figuras públicas não têm, quando vão para o enfrentamento direto com eles perdem, porque eles estão, repito, vou falar pela quinta vez, lambuzados e com o rabo preso,